quando vai construir cidade, a gente também usa a questão das formas, só que essas formas são blocos, né? São os cubos, né? A gente transforma tudo em cubo. E a perspectiva é o recurso de desenho que dá profundidade ao objeto. A gente costuma puxar os eixos desses cubos em direção a pontos, que a gente chama de pontos de fuga. E é isso que dá a impressão de profundidade. Então, a gente tem 3 tipos de perspectiva. A paralela, a perspectiva com ponto de fuga, a oblíqua com 2 pontos de fuga e a aérea com 3 pontos de fuga, né? Mas isso aí a gente estuda no curso com mais detalhe. Aqui eu só vou dar uma exemplificação, fazer rapidinho, né? Só dar um exemplo, usando a caneta e fazendo de uma maneira que eu consiga explicar para vocês, porque é aquilo que eu falei, a ideia, na verdade, é o quê? De repente, mostrar que o processo do desenho, ele não é uma coisa complicada, ele é uma coisa, se você entende o processo, é uma coisa que passa a ser mais simples, né? Então, a ideia nossa é isso, é mostrar que qualquer pessoa pode desenhar desde que conheça os fundamentos, desde que aprenda a simplificar, observar a natureza e trabalhar estruturas básicas e depois aplicar algumas pequenas regrinhas de eixos, no caso agora de profundidade, que é puxar as laterais desse cubo para pontos, para que todos os lados sigam uma mesma profundidade, para que não fiquem tortos, né? Então, deixa eu pegar aqui a minha caneta aqui. Vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui uma linha que eu vou chamar de linha do horizonte, que é a linha que vai servir de base para posicionar, né, os nossos cubos. Vou fazer 2 pontos aqui, vou chamar de pontos de fuga. 2 pontos. Um ponto para puxar a lateral direita e outro ponto a lateral esquerda desses blocos. Eu vou fazer um primeiro bloco aqui, olha que legal, eu puxo ele, uma lateral aqui pro ponto de fuga direito, ó, já fiz o primeiro lado. Agora faço o segundo lado aqui, ó, e fecho esse cubo. Então, esse cubo está numa determinada profundidade. Aí eu vou fazer um cubo maior. Só que se eu puxar, veja bem, eu vou puxar as laterais na direção dos mesmos pontos. O que vai acontecer? Eu vou ter a profundidade dele respeitando a mesma profundidade do outro cubo. Então, ele não fica torto. E aí, se eu vou posicionando outros cubos seguindo essa mesma regrinha, o que eu tenho? Ó? Eu vou simulando como se fosse uma avenida. Ó. Vários prédios, tá vendo? Vou acrescentando vários cubos. Ó, puxo aqui também. Vamos lá, mais um aqui, olha, fazer mais um. Puxo em direção ao ponto de fuga esquerdo, ao ponto de fuga direito, ó, todos eles seguindo a mesma profundidade, né? Olha que legal. Conforme você vai colocando os cubos, você vai tendo a impressão que você tem vários prédios. Não parece simples, Aline? Parece. Parece não, é simples, viu? Depois que você entende bem e presta atenção e tal, é uma coisa que você precisa prestar atenção, porque se você para no meio, você se perde às vezes. Porque são muitos eixos, né? Muitos eixos. Se você estiver atento, rola bem. E aqui, ó, o que eu tô fazendo? Tô fazendo algumas linhas aqui dentro dos cubos para simular prédio, né? Para não ficar só cubo. Então, conforme eu coloco alguns detalhes, ó, fica parecendo prédio. Na verdade, é um exercício bem simplesinho de perspectiva, bem básico, para a gente entender que não é uma coisa tão complicada assim, né? Quando você tenta imaginar uma cidade e tudo. Primeiro, a gente tenta simplificando tudo em um bloco sólido. Em um cubo, na verdade, né? Ou paralelepípedo. Agora, vou puxando aqui, mesma coisa do outro lado, ó. E sempre seguindo, né, a mesma inclinação, né? Para não ficar torto. Agora aqui, vou puxar para lá, tá vendo? Isso. Aqui, vou fechar também. É apenas em forma de sketch, só para ter uma noção, né? Agora, mas tá ficando bem legal. Ó, aqui vou dar uma trabalhada nesse prédio aqui, ó, colocando uma parte aqui mais elevada. É que aqui eu tô fazendo bem rápido, né? Claro que se você vai fazer realmente uma cidade, os prédios são mais elaborados, né? Tem mais estrutura. Aqui é só para vocês terem uma noção que, aplicando a perspectiva certinho, ó, a gente tem a noção de uma cidade, né? Tá vendo? Ó, a gente conseguiu ter essa visão de que você tem uma cidade. Só que agora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou tirar, né, essa folha. Eu vou fazer agora esse mesmo, né? Aplicar esse mesmo processo, só que agora eu vou fazer os prédios embaixo da linha do horizonte. Vou estar vendo ele por cima, ó. Veja uma perspectiva interessante. Vou fazer aqui. Antes ele estava no meio, agora está embaixo. Ó.
o que acontece? Eu vou conseguir ver a parte de cima desses prédios, ó. Olha que legal, vou puxando aqui. Tá vendo, ó? Agora a gente tá vendo de cima, né? Exatamente, ó. Gente, dica. Tá vendo que as linhas em pé estão bem na vertical? Se você sempre respeitar isso, tirando a de 3 pontos que o Magno ainda vai explicar, mas tirando isso, essa linha sempre vai estar reta, em pé, nem um pouco para dentro, um pouco na diagonal para a direita, nem para a esquerda, né, Magno? Exatamente. Isso é uma coisa que o pessoal confunde bastante. Monta do meio bem em pezinha, tem a certeza, aí você puxa para os pontos de fuga e é feliz. É que essa aí é a perspectiva oblíqua, né? Que tem 2 pontos de fuga. Tem a perspectiva aérea, que a gente curva também esse eixo vertical, mas eu nem vou fazer aqui. Eu nem vou fazer aqui porque a ideia é dar uma visão geral. Uma coisa bem simples, né? Exato, para mostrar que, né, a ideia nossa dessa jornada criativa é mostrar que o processo do desenho, quando conhecido, permite que você faça tudo. Exatamente. Né? E para variar aqui, ó, eu coloco alguns detalhes internos para simular prédio, tá vendo? Sempre seguindo, ó, a direção dos pontos de fuga. Ó, aqui também. Aqui também, aqui. E fecho aqui como se fosse uma avenida, né? Bom, a ideia aqui era simplesmente isso, né? Era dar uma noção, ó, para vocês terem uma ideia da perspectiva vista, né, do ponto de fuga com o prédio em cima da linha do horizonte, né? Aqui, ó. E o outro com o prédio abaixo da linha do horizonte. Exatamente. Né? Então, basicamente isso.